Olá Brasil, eu sou Gustavo Torres e sou responsável pela apresentação dos podcasts que fazem parte do projeto Gestão do Cuidado da Doença de Alzheimer, desenvolvido pela APAS, Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer, em parceria com a Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos, Casa do Bosque Itanhangá e Side Rio, o melhor cuidado para a melhor idade. O quinto episódio do projeto Gestão do Cuidado da Doença de Alzheimer traz a participação da assistente social Terezinha Martinez. Olá Terezinha, agradecendo a sua presença, gostaríamos de ouvi-la sobre os valores que a família deve conhecer para que a ética do cuidar seja desenvolvida e usufruída pelo cuidador e por aquela pessoa que está sendo cuidada. Meu nome é Terezinha Martinez, sou assistente social gerontóloga, com especialização em geriatria e gerontologia pela UERJ. Meu interesse pela temática do Alzheimer se aproxima também da temática da velhice, um envelhecimento descuidado que permeia a nossa sociedade, onde o idoso muitas vezes é marginalizado, estigmatizado pelo próprio sistema. Acho muito fundamental a importância da doença de Alzheimer como uma doença que é progressiva e que evolui ao longo da vida, por vários anos. Então, esses dilemas éticos, que é a nossa temática, ética e cuidado, nos faz pensar na importância do cuidar. O que é cuidar de uma pessoa? Cuidar de um ser humano é entrar em contato com a sua vulnerabilidade social, com as suas dificuldades de entendimento do seu próprio processo dentro da doença. A doença de Alzheimer nos traz um comprometimento cognitivo muito variado e ocorrendo em formas diferenciadas para cada tipo de pessoa. A doença, ela, embora seja progressiva, ela se apresenta de forma diferenciada para cada pessoa. Daí a importância do conhecimento do que de fato é cuidar. Cuidar de um ser humano é entrar em sintonia com o seu ser, com os seus anseios, com as suas dificuldades. É importante o cuidado no sentido de que temos que, de alguma forma, entender o que esta doença pode e de que maneira ela pode evoluir para que possamos cuidar. Cuidar com segurança, cuidar com autocuidado, desenvolvendo o autocuidado cotidianamente, porque se nós deixarmos o autocuidado nosso de lado, nós não teremos condições de saúde física, mental, emocional, de dar continuidade a esse cuidado. E que valores estão envolvidos nesse processo de cuidar? A empatia, que é a capacidade que a gente tem que ter e deve desenvolver de entrar no sentimento do outro, nas ansiedades daquela pessoa e o que você pode fazer. Então é muito importante que a família se prepare desde o diagnóstico inicial da doença, de conhecer exatamente de que modo e como vai se desenvolver esse cuidado. O cuidado hoje é difícil, numa sociedade que não valoriza exatamente esse cuidado cotidiano, desconhece esse cuidado cotidiano, né? E de certa forma dificulta o entendimento de quem vai cuidar e como vai cuidar. Normalmente se apresenta uma pessoa, muito poucas pessoas da família entram no processo do cuidar. É um processo quase que solitário para a família, que aos poucos vai tendo que ter gradativamente entendimento das limitações daquele paciente, daquela pessoa humana que está ali. E nós achamos que, por ser uma doença degenerativa, o cuidado se torna mais fácil, porque há o esquecimento como principal caminho dessa pessoa. Mas nós esquecemos que essa pessoa tem potencialidades, ela tem capacidade de autonomia em alguns aspectos, que nós só vamos descobrindo cotidianamente quando desenvolvemos esse cuidado. Primeiro ponto que eu acho super importante é o registro
do histórico da pessoa que está sendo cuidada. Como começou a doença, os principais sintomas, as dificuldades, as rotinas médicas, as medicações, as tabelas de medicamento que são feitas e que são importantes, porque muitas vezes as medicações são dadas de forma errada, equivocada, porque não prestamos muito atenção, não só nas bulas, como as datas de validade dos receituários. Então, esse cuidado é como se estivéssemos ressignificando esse cuidar. É um cuidar educativo, não é simplesmente um cuidado afetivo, é um cuidado pedagogicamente educativo. Ele nos faz planejar para poder cuidar, ele nos faz acolher para poder cuidar, ele nos faz acompanhar o processo de tal maneira que esses valores tenham que ser introjetados no cotidiano desse paciente. Então é muito importante nesse processo que a gente tenha um comportamento que na sociedade todo mundo sabe o que é ética, todo mundo diz que entende, mas na hora de praticá-la, nós não sabemos o que de fato é uma atitude ética. Uma atitude ética diante de uma doença que inviabiliza a memória, que tira da pessoa o direito, muitas vezes, de decisão. E é importante que essa ética seja trabalhada entre todos os familiares, as pessoas que visitam, as pessoas que adentram a casa, os médicos que vão atender, em que grau estão esses valores éticos, para que a gente possa gradativamente ajudar a esse idoso. Então, esse autocuidado, ele já vem da nossa capacidade de organizar o nosso autocuidado para organizar o cuidado do idoso. Então é muito importante que haja exatamente não só uma rotina de trabalho com o idoso, como também algo fundamental: ouvir, observar, falar, sentir. E nós, para podermos sentir esse ser humano, nós somos responsáveis por aquilo que ele passa para nós. Então nós temos a obrigatoriedade de termos procedimentos éticos, como nós cuidamos das finanças dessa pessoa, das idas aos médicos, da rotina do dia a dia. Muitos chegam a um ponto de incapacitação por questões da memória, por questões da própria cognição, e muitas vezes nós somos as pessoas que vamos responder. E quanto mais perto nós chegarmos desse mundo novo, mais fácil será para nós desenvolvermos essa atitude ética de cuidado. O cuidado, ele ultrapassa qualquer limite da não realização ou da incapacidade de um ser humano adoecido pela doença de Alzheimer. Nós temos que superar esse processo nesta pessoa para que nós possamos ali junto, caminhar junto com ela. Não é tirar a autonomia, não é deixar de lado, não é achar que nós estamos à parte do processo. Nós estamos ali realizando um cuidado operacional. Não, nosso cuidado não é operacional, é social. É afetivo, é familiar, é de convivência. Se ele não lembra de determinadas coisas, e mesmo que ele os repita por várias vezes para nós, recebamos como um mundo novo. Cuidar é estabelecer um mundo em transição, em evolução daquela pessoa. E nós somos um pouco a voz dela, o sentimento dela. Que mensagem você traz para os ouvintes? E é importante nesse momento que as famílias procurem as redes de suporte, a paz como uma instituição de cuidado que acolhe familiares portadores da doença de Alzheimer, se disponibiliza a realizar esse acolhimento, esse suporte de orientação permanente, pois a doença, a cada
cada vez e a cada dia há uma certa evolução. Já existem pesquisas científicas mostrando fatores atenuadores da doença. Então nós temos que procurar a paz, que se disponibiliza a nos atender, a nos orientar e caminhar junto com a gente, assim como a gente caminha junto com o nosso idoso. Cuidar é a essência, é a ressignificação de um ser humano. Nós temos que ressignificar esse ser humano que depende de nós para viver. Terezinha, agradecemos a brilhante participação nesse episódio que contou com os patrocínios da Biogen, Casa do Bosque Itanhangá e da Side Rio, nossas grandes parceiras. Para o próximo episódio, contamos com as participações de 2 psiquiatras abordando a importância do diagnóstico precoce na doença de Alzheimer e o que é o comprometimento cognitivo leve. Fiquem ligados!